E é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Eu acredito que esse ano já é a segunda vez, né, que eu estou aqui com os irmãos. E é uma grande alegria, uma felicidade revê-los novamente. Eu acredito que eu não preciso me apresentar, não é? Já que é a segunda vez que eu venho aqui. Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou Flamarion, sou pastor da Igreja Batista Regular Manancial, aqui em Natal. Já estamos servindo ao Senhor naquela igreja, já vai completar em dezembro agora 17 anos. Então, continuem orando por nossas vidas. Hoje eu também vim sozinho, né? Minha esposa e meus filhos precisaram ficar na nossa igreja ajudando, até porque lá também o horário do culto é nesse mesmo horário, às 6 horas, mas graças a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. E antes de fazermos aqui a leitura de Lucas capítulo 6, eu gostaria de fazer uma pergunta, quase que uma pergunta introdutória, uma pergunta que vai nos nortear, que vai nos ajudar a pensarmos, a refletirmos sobre o que nós vamos falar hoje à noite, tá certo? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí se a resposta for afirmativa, levante sua mão. Se a resposta sua for negativa, não precisa levantar a mão, tá certo? Então vamos lá. Se a pergunta for positiva, levante sua mão. Se for negativa, não precisa levantar. E a pergunta, meus irmãos, é: quem quer ser infeliz? Quem quer ser infeliz, levante sua mão. Misericórdia, né? Agora, quem quer ser feliz? Levante sua mão. Né? Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? E hoje, irmãos, com base aqui em Lucas capítulo 6, nós vamos falar sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. E este assunto é um assunto, meus irmãos, muito pertinente. É um assunto muito importante. Por quê? Porque a felicidade, quer queiramos, quer não, é um assunto que envolve todas as pessoas. Porque todas as pessoas, independente de idade, independente de sexo, independente de status social, independente do que for, todas as pessoas querem ser felizes. Não é verdade? Todas as pessoas desejam ser felizes. Então, a felicidade é um assunto que envolve todas as pessoas. É um assunto que diz respeito a todas as pessoas. Porque todas as pessoas desejam ser felizes. Todas as pessoas querem ser felizes. Todas as pessoas buscam a felicidade aqui na vida. Entretanto, por causa dos nossos pecados, meus irmãos, nós muitas vezes temos uma visão equivocada do que vem a ser felicidade. Como eu mencionei, todas as pessoas buscam a felicidade. Entretanto, nem todos alcançam a verdadeira felicidade. Nem todos, de fato, têm a verdadeira felicidade. E um dos grandes motivos vem do nosso pecado. A visão que muitas vezes nós temos, uma visão equivocada sobre o que vem a ser feliz. As pessoas, infelizmente, têm uma visão equivocada, errada, sobre o que é ser feliz. E, por exemplo, para ilustrarmos aqui, para muitos, ser feliz significa, por exemplo, você ter o emprego dos seus sonhos. Para muitos, ser feliz é isso. É você ter um emprego que sempre imaginou, que sempre sonhou. É aquele emprego que você trabalha pouco e ganha muito. É o emprego dos sonhos. Para muitos, felicidade é isso. Alcançando tal coisa, será feliz. Para muitos, felicidade se resume a isso. Para outros, felicidade diz respeito a ter uma vida luxuosa. A ter muito luxo. Até o carro do ano, até a casa do ano.
a ter status dentro da sociedade. Para muitos, ser feliz é isso. É bens materiais. É ter muitos bens materiais. Outros acreditam que felicidade diz respeito a você ter uma boa saúde. Porque não adianta, né, você ter dinheiro, mas não ter uma boa saúde. Então, para muitos, você tem uma saúde boa, sem problemas, não precisar ir ao médico. Tem até um irmão que eu conheço, não vou citar o nome, mas ele disse: pastor, olha, eu não vou ao médico. De jeito nenhum. Eu disse: por que, irmão? Porque se eu for, posso descobrir algum problema. Então, para não resolver isso, eu não vou, né? Então, para muitos, saúde, ter uma boa saúde é sinônimo da verdadeira felicidade. Outros acreditam que a verdadeira felicidade é ter uma vida sem problemas, sem dor, sem sofrimento, sem complicações. Para isso, muitas pessoas acreditam que isso é a verdadeira felicidade. Mas, meus irmãos, tudo isso que eu acabei de citar é uma mera ilusão. Tudo isso que eu acabei de citar tem a sua importância? Tem, mas não traz a verdadeira felicidade. Tudo isso que eu acabei de citar não traz a verdadeira felicidade. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, ele vai nos mostrar qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira base para sermos verdadeiramente felizes. E em Lucas capítulo 6, meus irmãos, Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade consiste em depender unicamente e exclusivamente de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. É depender unicamente e exclusivamente de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas capítulo 6 e nós vamos ler a partir do versículo 20. Lucas capítulo 6, do versículo 20 em diante, diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nesse momento, te rogamos mais uma vez que o Senhor nos use para compreendermos a Tua palavra e principalmente aplicarmos em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, hoje à noite compreender o que vem a ser a verdadeira felicidade. E que se há em nosso meio, ó Pai, alguém que ainda não desfruta de tal felicidade que vamos falar hoje à noite, que possa hoje à noite, compreender quem é a verdadeira felicidade. Pois é no nome de Jesus que te agradecemos por tudo. Amém. Então, irmãos, novamente, Jesus aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 20 em diante, ele vai nos ensinar que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus. Não importa você ter um emprego dos seus sonhos, uma vida luxuosa, uma boa saúde, uma vida sem problemas e não ter Cristo. É não ter absolutamente nada. Uma vida verdadeiramente feliz é uma vida que depende unicamente de Deus, unicamente de Cristo. E por quê? Veremos, meus irmãos, alguns motivos de por que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus. E nós observaremos, em primeiro lugar, que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus. Por quê? Porque primeiro Ele nos dará o seu reino. A verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele nos dará do seu reino. Veja que no versículo 20, Jesus Cristo,
ele direciona as palavras para os seus discípulos e começa o sermão que nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. Sermão esse que também é citado pelo evangelista Mateus, certo? Em Mateus capítulo 5. E é interessante que Jesus ele inicia o seu sermão falando: bem-aventurado vós os pobres. Nós sabemos que a palavra bem-aventurado significa alguém mais que feliz. Quando Jesus Cristo ele diz bem-aventurado vós, as bem-aventuranças descrevem uma pessoa não apenas que ela tem uma pequena felicidade, mas é uma pessoa que abunda em felicidade. É uma pessoa extremamente feliz. Isso é ser bem-aventurado, é uma pessoa extremamente feliz. E Jesus, nas suas bem-aventuranças aqui, ele inicia falando sobre os pobres. E ele mostra que dos pobres é o reino de Deus. Dos pobres é o reino de Deus. E é importante, irmãos, entendermos aqui o que diz respeito a estes pobres. Porque quando Lucas ele fala sobre pobre, ele não tem em mente apenas uma pessoa que não tem recursos materiais. Mas o termo pobre aqui, ele é mais geral. Diz respeito, à nossa humildade diante de Deus. Diz respeito à nossa total dependência de Deus. Pobre aqui, meus irmãos, citados por Jesus Cristo, não é apenas aquela pessoa que não tem bens materiais, mas é aquela pessoa que depende. Ela é tão necessitada nessa vida que ela depende unicamente e exclusivamente de Deus. Ela é total dependente de Deus. São pessoas que, mesmo na falta, seja qual for, buscam a Deus e não o mundo como fonte de sua felicidade. Aqui são os pobres. São aquelas pessoas que não buscam a fonte da felicidade no mundo, mas buscam em Deus. Dependem exclusivamente de Deus. São pessoas que buscam em Deus a sua total segurança. Porque a saúde não dá segurança. Bens materiais não dá segurança. Riquezas não dá segurança. Apenas quem dá segurança verdadeira é Jesus, é Deus. São esses pobres aqui que Lucas está falando e que Mateus falou no capítulo 5 do seu evangelho. Ou seja, irmãos, a verdadeira felicidade começa quando nós reconhecemos nossa necessidade dele. Aqui começa a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade inicia quando reconhecemos que somos dependentes, que necessitamos dele e que não podemos viver sem ele. Aí, quando temos tal consciência, de fato, somos verdadeiramente felizes. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade se encontra na dependência de Deus. E ao dependermos de Deus, irmãos, nós recebemos o seu reino. Amém? Ao dependermos de Deus, nos tornamos cidadãos celestiais. Nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse que nós aqui na terra somos apenas o quê? Peregrinos e forasteiros. Porque a nossa pátria não encontra aqui na terra, não está na terra, mas a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está nos céus. Então, irmãos, a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque, em primeiro lugar, Ele nos dará seu reino. A verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele nos dará seu reino. Segundo motivo, meus irmãos, de por que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, é porque, além de nos dar o seu reino, Deus também nos saciará.
A verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele nos saciará. Veja o que ele diz aqui no versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Jesus disse que aqueles que têm fome, irmãos, em outras palavras, serão saciados. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. Cristo está dizendo que hoje podemos até ter fome, mas um dia vamos ser saciados totalmente. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos aqui o texto correlato, o texto de Mateus capítulo 5, nós vamos observar que esta fome aqui que Jesus Cristo está nos mostrando é uma fome sobretudo de quê? De justiça. É uma fome de justiça. Deus está nos prometendo um dia nos saciar. E é interessante, meus irmãos, que isso é importante porque nós vivemos em um mundo altamente injusto. Nós vivemos em um mundo altamente injusto para com as pessoas, para com nós. Não precisa ir muito longe, basta, por exemplo, você ligar a TV, você ouvir o rádio, você lê as manchetes e você vai se deparar com injustiças acontecendo todo e qualquer momento. Porque nós vivemos em um mundo totalmente injusto, irmãos, totalmente injusto. Esse mundo, infelizmente, a injustiça, ela abunda. Infelizmente, não é? As pessoas que deveriam, os legisladores, por exemplo, que deveriam criar leis para o povo, muitas vezes as leis não são criadas para o povo, são criadas para eles. Isso apenas um exemplo. Quando nós vamos observar, está agora se tornando quase que moda pessoas envenenarem outras, pessoas matarem, e ficar quase por isso mesmo. Ou pegar uma pena mediana. Às vezes uma vida, a justiça é quase que nula para uma vida que foi tirada. E nós vivemos em um mundo altamente injusto, meus irmãos. Mas diante deste contexto perturbador, Deus nos promete um futuro justo. Deus nos promete um futuro totalmente justo. Um futuro no qual celebraremos e gozaremos da verdadeira justiça. Da verdadeira justiça. É isso, meus irmãos, que Deus está nos prometendo aqui. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis o quê? Fartos. Veja que a promessa aqui é de saciar totalmente. Não é apenas tapar aquele buraco da barriga que ficou, mas é algo completo. É isso que Deus nos promete. É isso que Deus nos promete. É por isso, irmãos, que a verdadeira felicidade encontra-se na dependência de Deus. Porque a verdadeira justiça nós só encontraremos em Deus. A verdadeira justiça só encontra-se na pessoa de Deus. Pois Deus, Ele é justo. Ele é totalmente justo. E um dia, toda essa injustiça que governa o nosso mundo, ela passará como uma folha que caiu, secou e o vento levou. E depois não existirá mais. Um dia, Deus nos cobrirá da verdadeira justiça. Aliás, consumará, porque nós já recebemos tal justiça em Cristo, na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele nos saciará com a sua justiça. A verdadeira felicidade consiste também em depender de Deus, porque Ele transformará nosso choro em alegria.
A verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele prometeu, irmãos, limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele prometeu limpar do nosso rosto toda a lágrima que pode vir, pode cair. Jesus nos ensina que hoje, meus irmãos, o choro faz parte da nossa vida. Veja o que ele diz aqui no versículo 21 e principalmente o final do versículo 21. Versículo 21 ele diz: bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Eu quero que você entenda o que é que Cristo está ensinando aqui, tá certo? A primeira coisa que Cristo está ensinando aqui é que o choro hoje faz parte da nossa vida. Sofrimento hoje faz parte da nossa vida. Não tem como lutar. Não tem como negar tal coisa. Veja que Cristo diz o quê? Bem-aventurados vós os que agora, ou seja, presente, os que agora choram. E muitas vezes, meus irmãos, nós podemos chorar por diversos motivos, né? Por diversos motivos. Por exemplo, nós choramos porque muitas vezes nós não vemos a justiça de Deus sendo feita. E isso faz parte. Não está errado em chorarmos ou clamarmos para que Jesus Cristo volte. Muitas vezes nós choramos ao ver o nome do nosso Deus sendo blasfemado por esse mundão. Ou pelo menos deveríamos chorar. Deveríamos chorar. Deveríamos chorar ao ver o evangelho sendo escandalizado. Deveríamos chorar ao ver crentes que se intitulam como crentes, que se chamam como crentes, mas que no lugar de não se envergonhar do evangelho, são vergonha para o evangelho. Isso deve trazer choro para as nossas vidas. Devemos chorar. Então, muitas vezes nós choramos porque não vemos a justiça de Deus sendo feita. Muitas vezes podemos chorar porque dores que a gente não consegue suportar. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Quantos aqui, por exemplo, já não sofreram e por causa do sofrimento choraram? Fisicamente falando, por exemplo. Ou emocionalmente, algo que tocou no teu coração e porque tocou no teu coração você chorou. Quem me conhece sabe que eu sou um chorão, certo? Pensa num caba mole, eu sou mole demais, certo? Qualquer coisa que eu vejo assim já me dá vontade de chorar, certo? Tem um cara de brabo, né? Mas eu sou chorão demais. E às vezes nós choramos, é natural, né? Faz parte. Lembremos que até Jesus chorou. Jesus chorou quando ouviu da morte de Lázaro. É interessante que Jesus chorou indo ressuscitar, né? Porque quando ele vai falar com os discípulos, ele já sabe que Lázaro havia morrido. Os discípulos não compreendem. Eles disseram, não, Senhor, vamos, como é? Aí ele tem que dizer, olha, Lázaro já morreu, vamos lá. E aí, então, quando ele se encontra com suas irmãs, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o que é que acontece? Ele chora. Mesmo com a missão de ressuscitá-lo. Mas ele chora. Faz parte, não é? Hoje, nós choramos. Podemos chorar, né, por dores que precisamos suportar, sejam físicas, sejam emocionais. Problemas na família, enfim, choramos, não é? Choramos por perseguições que nos atingem. Veja que a partir do versículo 22 aqui, Jesus Cristo vai começar a falar sobre situações que os discípulos vão passar de serem odiados, de serem expulsos da companhia, serem injuriados.
Tudo isso não traz alegria. No primeiro momento traz o quê? Tristeza, né? Traz tristeza. Então, podemos, irmãos, chorar por diversos motivos, e eu citei alguns destes. Entretanto, diante deste choro, Cristo nos ensina duas coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é que o choro é temporário. O choro é temporário. Veja que ele diz aqui no versículo 21, final do versículo 21, bem-aventurados vós os que agora chorais. Por quê? Porque é a vez de rir. Podemos até chorar hoje, irmãos, mas esse choro é temporário. O choro do crente é temporário. A dor do crente é temporário. É temporário. Eu me recordo que alguns anos atrás, teve um irmão da nossa igreja que era muito querido por mim. E o que acontece? A mãe dele tinha um problema no estômago. Ela tinha câncer no intestino. E aí o que aconteceu? Ela já se tratava ao longo dos anos e ela chegou a falecer. Quando ela chegou a falecer, esse irmão, certo, que era o filho dela, começou a sentir dores também no estômago. E depois começou a fazer exames e foi constatado que ele tinha o mesmo problema da mãe. Só que o problema dele já estava um pouco avançado. Um mês após o falecimento da mãe dele, certo? Fizemos o enterro deste irmão. E eu lembro, foi logo durante a pandemia também. E eu lembro que na época, eu fui para o velório, me encontrei com a esposa dele, choramos na época, era um irmão muito querido. E ainda hoje, quando eu lembro, eu me emociono, dele, da risada dele, enfim, do companheirismo que nós tínhamos. Mas, irmãos, mesmo assim, o que me conforta é saber que a separação é temporária. Eu posso até chorar hoje por lembrar dele, mas esse choro é temporário, porque um dia eu vou abraçar, um dia eu estarei com ele nos céus. Essa é a nossa esperança. É por isso que o choro é temporário. A gente até pode chorar, como Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, chorou, mas depois ressuscitou. E o que reinou foi a alegria. O que reinou foi a alegria. Então isso é o que Jesus nos ensina acerca do choro. Hoje nós podemos até chorar, mas o choro ele é temporário. A dor que nós sentimos hoje ela é temporária. O sofrimento que nós sentimos hoje é temporário. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer que é algo que leve e momentâneo. Paulo ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Amém, irmãos? Então notemos, em primeiro lugar, que acerca do choro, Jesus Cristo disse que é temporário. E o segundo ensinamento que Cristo nos transmite aqui acerca do choro é que Deus não apenas enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Lembra lá de Apocalipse? Uma das mais lindas promessas que Cristo nos fez para o seu povo é que Ele enxugará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Irmãos, isso é lindo. Eu acho isso muito bonito. Essa promessa é maravilhosa de você ter essa promessa de Deus de enxugar dos olhos toda lágrima, dos nossos olhos toda lágrima. Mas é interessante, irmãos, que Deus ele não faz apenas isso. Olha o que é que o texto está dizendo, olha o que é que Cristo está dizendo. Versículo 21, parte B. Bem-aventurados vós, os que agora chorais. Por quê? Ele vai dizer, porque a vez de rir. Ou seja, a promessa de Deus é tanto enxugar as lágrimas dos nossos rostos, como também o quê? Nos dá motivos para rir. Porque Ele poderia simplesmente enxugar e ficar por isso mesmo. Mas Ele não faz isso. Nosso Deus nos prometeu, irmãos, ter uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria. É por isso que eu gosto de dizer, o crente é uma dessas pessoas que tem o verdadeiro motivo para ser alegre.
e para rir. Para rir. Porque agora ele tem a verdadeira alegria. Agora ele tem o verdadeiro motivo para rir. Lembra lá o que os Salmos nos ensinam? Durante a noite pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a promessa de Deus, nos dar motivos de rirmos, nos alegrarmos nele. Eu sempre fico imaginando, como será nos céus, como será depois da criação do novo céu e da nova terra. Os momentos que nós vamos poder ter com Jesus, rindo com Ele, se alegrando com Ele, desfrutando de uma comunhão plena e total com Ele. É algo, meus irmãos, que não tem comparação, Não tem comparação. É por isso que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus. Por quê? Porque Ele transformará nosso choro em alegria. Ele transformará o nosso choro em alegria. E por último, a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus, porque Ele nos premiará naquele dia. Olha o que ele diz no versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mesmo vivendo em um mundo desfavorável para o crente, porque viver neste mundo, irmãos, não é nada favorável para o crente. Viver neste mundo do jeito que está não é nada bom para o crente. Mas mesmo vivendo em um mundo desfavorável para nós, Deus promete um futuro inigualável. Deus nos promete um futuro promissor. Deus nos promete um futuro diferente. E note, irmãos, que só o céu, só a promessa de recebermos o céu já seria suficiente. Não é verdade? Você saber que Deus lhe deu, além da salvação, o céu, com ruas de ouro, com portas de pérola, algo que a gente nem consegue imaginar, por si só isso já seria suficiente. Mas veja, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso para conosco, que além de nos dar isso, ele ainda também promete o quê? Galardões. Galardões. Ele ainda diz aqui, versículo 23, fique feliz se as pessoas te odeiam, expulsam da companhia, se injuriarem, te rejeitarem como alguém indigno por minha causa. Fique alegre. Naquele dia, exulte. Por quê? Porque grande é o vosso galardão no céu. Grande é o vosso galardão no céu. Lembremos, irmãos, que pouco tempo depois, aliás, alguns minutos depois que Jesus Cristo trouxe esse ensinamento, Jesus Cristo ele vai falar sobre o quê? Jesus Cristo ele vai falar sobre a necessidade de nós acumularmos tesouros nos céus e não aqui na terra. E um dos motivos é porque os tesouros que são acumulados aqui na terra, eles são passageiros. Passa. Mas aquilo que nós acumulamos nos céus são o quê? Eternos. São eternos. E é por isso, irmãos, que como crentes nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis ao nosso Deus, por tudo que Ele fez por nós. Por tudo que Ele fez por nós. Será inigualável, meus irmãos, chegar na presença de Jesus e Ele dizer, servo bom e fiel, entra no meu reino. Será algo extraordinário.
Será algo extraordinário receber os galardões de Deus por nossa fidelidade. Será inigualável pegar estes galardões e, como diz Apocalipse, depositar nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo as coroas e dizer: tu és digno, tu és merecedor. É por isso que temos que nos preocupar. Quantos galardões nós temos acumulado nos céus? Tem uma ilustração que eu achei bem interessante. Certa vez um indivíduo morreu e foi para os céus. E quando ele chegou nos céus, então Pedro apareceu para ele e disse: olha, você agora está nos céus, vou te mostrar agora a tua habitação eterna. E aí ele se animou, né? Começou a andar pelas ruas de ouro, e aí entrou em uma rua, e aí ele começou a ver aqueles castelos de ouro, as portas de pérola. Aí ele disse: quem é que mora aqui? Ele disse: olha, quem mora aqui é Daniel, é Isaías, os apóstolos. Aí ele disse: opa, é aqui que eu vou entrar também. Aí eles começaram a andar, passou por aquela rua. Aí chegou numa outra rua que as casas já eram mais fraquinhas, né? Tava mais... Aí ele disse: opa, não é ali onde eu vou morar não. Ele disse: não, vamos continuar andando. Aí quem que mora aqui? Não, quem mora aqui e foi irmão fulano de tal, irmão cicrano de tal, papapá, eles que moram. Aí a minha casa é uma dessas? Também não, vamos andar mais um pouquinho. Aí quando chegou lá na frente, né? Aí no céu, o céu é bom, né? Mas aí quando chegou na parte lá do céu, tinha um terreno só com uma pepita de ouro, assim. Aí ele disse: ó, tá aí o teu, onde tu vai morar. Aí ele: opa, peraí, não é um daqueles castelos não que eu vou morar? Não, por que não? Porque você não enviou material para trabalhar não aqui, para construir. Então é aí, certo? Irmãos, claro que isso é uma ilustração, certo? Entretanto, nos faz pensar: o que é que nós estamos fazendo hoje para o nosso Deus? Aquele que nos deu a vida, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que nos prometeu os céus. O que é que nós estamos fazendo? Então notemos aqui que o texto vai falar que diante das adversidades, dos problemas que nós podemos ter pelo fato de sermos crentes, Jesus Cristo diz: regozije, exulte, se alegre, porque grande é o galardão nos céus. Mas a pergunta que você precisa se fazer, que eu preciso me fazer é: quantos galardões de fato eu já recebi? Quantos galardões estão acumulados nos céus? Temos que nos alegrar, temos que nos regozijar, irmãos. Mas será que temos feito também por onde? Então notemos aqui que a verdadeira felicidade consiste em depender de Deus. Por quê? Porque Ele nos premiará naquele dia. Claro, vai premiar aqueles que são fiéis. Vai premiar aqueles que realmente viveram. Não estamos falando sobre salvação, porque salvação não é por mérito. Salvação não é por obras. É unicamente pela graça de Deus. Mas o galardão é. O galardão diz respeito ao que você fez ou deixou de fazer aqui na terra. Então precisamos pensar. E aí, irmãos, para finalizar, veja que Jesus Cristo, ele inicia falando sobre quem é verdadeiramente feliz. Ele vai dizer que verdadeiramente feliz é aquele que depende unicamente de Deus. Por quê? E aí ele vai começar a mostrar. Ele é verdadeiramente feliz porque depende de Deus, porque Deus dá seu reino. Deus é quem verdadeiramente sacia. Deus é quem transforma o nosso choro em alegria. Deus é que vai nos premiar naquele dia. Porém, irmãos, Jesus, ele não termina aí. Vejamos o que ele vai dizer no versículo 24 ao 26. Versículo 24 ele vai dizer: mas ai de vós, os ricos,
porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rirdes, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Eu quero finalizar com esses versículos aqui, porque esses versículos eles são importantes. Mateus não os registrou. Esses ais aqui você vai observar que Mateus não falou acerca deles, mas Lucas sim. Lucas ele mostrou o destino daquelas pessoas que não confiam em Deus, mas confiam nas riquezas. Lembra no início da pregação que eu mencionei que algumas pessoas que, por exemplo, entendem que a verdadeira felicidade é ter um bom emprego, é ter uma vida luxuosa, ter saúde, ter uma vida sem problemas. Estão lembrados? O destino de tais pessoas está registrado a partir do versículo 24. E é interessante que se você for ler, Jesus faz um paralelo muito interessante. Por quê? Quando ele fala de nós, no versículo 21 ele diz, versículo 20 ele diz, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Entretanto, versículo 24, para vós os ricos sobra um ai, porque tendes a vossa consolação. Versículo 21, bem-aventurados vós os que agora tendes fome de justiça, porque sereis fartos. Entretanto, versículo 25, ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Bem-aventurados, versículo 21, parte B, bem-aventurados vós os que agora chorais, porque a vez de rir. Entretanto, final do versículo 25, ai de vós os que agora rirdes, porque a vez de lamentar e chorar. Versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Entretanto, versículo 26, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Aqui o que nós temos, irmãos, é um paralelo. Do versículo 20 ao versículo 23, nós encontramos aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus. E o versículo 24 ao 26, nós encontramos o quadro daqueles que depositaram a sua confiança não em Deus, mas em qualquer outra coisa. O fim é ai. O fim é lamento eterno. O fim é choro eterno. É por isso que nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos evangelizar as pessoas que carecem de Deus, as pessoas que não buscam a Deus, porque o fim delas está aqui. Se não aceitarem Jesus, o fim está aqui. Mas graças ao nosso Deus, que nos salvou, que nos redimiu e que nos deu a verdadeira felicidade em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se há em nosso meio alguém que de fato não tem a verdadeira felicidade, hoje você pode entregar sua vida a Cristo. Hoje você pode depositar sua fé em Jesus e de fato ter a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não se encontra em circunstâncias, em bens, em família, em pessoas, em nada disso. A verdadeira felicidade é Jesus. Ele é a verdadeira felicidade. Amém, irmãos? Vamos orar e baixar nossas cabeças. Nosso Deus, somos-te gratos, Senhor, pela salvação. Somos-te gratos, Senhor, pela verdadeira felicidade. Antes de Cristo, nós não conhecíamos o que era ser feliz. Nós vivíamos iludidos.
Nós achávamos que as nossas vidas eram vidas boas, eram vidas felizes, entretanto éramos enganados por Satanás, pelo mundo. Mas o Senhor um dia nos salvou, o Senhor um dia abriu o nosso coração e a verdadeira felicidade entrou, a verdadeira felicidade abundou em nossas vidas. E é por isso, ó Pai, que nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pois não é nenhum mérito nosso, mas é todo o mérito do Senhor. E te louvamos por causa disso, te engrandecemos e te exaltamos por causa disso. Queremos te rogar, ó Pai, por tua igreja aqui em Parnamirim, Igreja Batista Regular, que possa sempre estar levando a tua palavra, que possa ser um baluarte da tua verdade aqui neste bairro, que possa mostrar a verdadeira fragrância do Evangelho de Jesus Cristo para os perdidos. E queremos te agradecer, Senhor, por todas as provisões, por todas as bênçãos. Te rogamos que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, que possamos dedicar as nossas vidas ao Senhor, pois é por intermédio do nosso Senhor Jesus que entramos na tua presença, agradecidos por tudo. Amém.